Fala, galera! Tudo bom? Uma boa noite para vocês. Está começando mais um papo com a coordenação, certo? Nosso encontro semanal, conforme eu prometi, né? A partir de agora a gente vai se encontrar bastante aqui nesse canal do YouTube, né? É uma forma de vocês interagirem mais com a gente da coordenação do curso, uma forma de vocês estarem acessando os conteúdos e também de trazer informação, né? Que é o grande objetivo desse papo, certo? Espero que vocês gostem, fiquem à vontade, pega um café, um chazinho, uma água, certo? Só não pegar a cerveja vocês deixam para mais tarde. Pessoal, nessa nossa segunda aula, a gente vai falar sobre algo que quase que dá uma continuidade, né, ao que a gente viu no primeiro papo, né, que foi sobre plano de estudo. Hoje a gente vai falar sobre a preparação para a prova. Uma das perguntas, né, fora o plano de estudos que a gente mais recebe aqui no curso cara, será que dá tempo? Será que eu consigo me preparar até a data da prova? E olha que a gente está falando aqui, ó, hoje é dia 1º de junho, né? Faltam aí alguns meses até a prova, a gente está fazendo uma previsão aí de que ela aconteça novamente ali por volta de novembro desse ano. A gente ainda não tem um edital lançado, né? Ficamos sabendo de algumas alterações que podem vir a acontecer. Nada para desespero da galera, né? Saiu um estudo, como sempre sai dentro do Corpo de Bombeiros, isso é uma prática deles, e de qualquer lugar que está fazendo um serviço novo, assim como é o caso da FGV, né? Eles recebem, fazem um estudo sobre o público, sobre como foi a recepção da prova, né, pelos alunos, pelos candidatos, digamos assim, né? E aí vem pontos de melhoria, pontos de mudança, né, que podem ocasionar para uma melhora, né, da prova como um todo. Então, saiu aí na semana passada alguns detalhes sobre essas provas que podem vir a terem alguma modificação, né? Nada desesperador, nada é muito diferente do que já era tradicional na prova do Corpo de Bombeiros, né? A gente tinha aí a banca da UERJ, que foi banca durante muitos anos. É até estranho, né, falar de UERJ sem falar de CBMERJ, né? Mas o fato é de que a banca mudou, não deve voltar para a UERJ esse ano, deve continuar com a FGV, até porque, até por pesquisas que aconteceram, foi verificado que teve uma abrangência muito maior, um conhecimento, né, uma divulgação melhor, né, da carreira como um todo. E quando você fala de concurso, a gente sempre quer os melhores, né? Ainda mais para uma profissão que é, é tão um contato tão difícil, tão importante na nossa sociedade, né? A gente quer lidar com os melhores, assim como quando você tem algum problema de saúde, você quer o melhor médico, né, da área. Quem está com algum problema quer os melhores bombeiros, né, na academia. Então, quando você abre espaço, quando você abre essa procura, né, esse conhecimento dos cargos para um grande público, você acaba tendo um processo seletivo mais apurado, né? Você consegue atingir públicos que antes você não atingia. Por exemplo, é, hoje a gente tem um quantitativo muito grande de candidatos, né, que não existia antes e que agora a gente atinge um Brasil inteiro. As pessoas conhecem a prova do CBMERG, as pessoas procuram, né? Muito pela falta de limite de idade, uma das pouquíssimas provas da carreira militar que não possui limite de idade, né? Então, se você tem a sua saúde legal, se você tem um estado físico, né, um preparo físico bacana, é, que você consiga ali se adaptar e passar no TAF, você pode concorrer a essa vaga, independente da sua idade. Você tem apenas que se mostrar apto ao serviço, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente, né, atinge um público maior. Então,
A prova não vai mudar de banca, pelo menos não esse ano, né? Vai continuar com a FGV, aqui tudo indica. A gente já está em junho e não houve nenhuma movimentação para uma troca, então teremos ela de novo. E falando assim sobre a prova, né? Sobre esse processo que é legal e que vocês têm muitas dúvidas, pessoal, ainda dá tempo de vocês se prepararem, com certeza. É claro que tudo depende muito ali da sua situação, do seu comprometimento, né? De como você vai se dedicar aos estudos. A gente, aqui no Super Concurso, temos alunos de tudo quanto é tipo, né? A gente tem os alunos desde os mais estudiosos, aqueles que estão sempre em contato com o meio acadêmico, estão sempre se atualizando, já estudam para concursos, inclusive do CBMERG há muito tempo, assim como a gente também tem alunos que caíram de paraquedas, viram um vídeo, gostaram da carreira, correram atrás e ingressaram, né, nessa, nessa preparação com a gente. Então, como atender essa demanda? Como que a gente faz, né, para se preparar bem até a data dessa prova? Pessoal, é muito simples. A primeira coisa que a gente precisa ter é organização. E aí, para isso, irmão, irmã, se você não assistiu o meu primeiro vídeo, corre lá no canal, assiste o nosso papo com a coordenação sobre plano de estudos, porque esse é o primeiro passo. Não existe você se preparar para um concurso sem organização, beleza? Você tem que ter minimamente ali horários disponíveis para estudar. Às vezes o aluno chega aqui marcando 30 minutos de horário por dia para estudar. Como que se prepara assim? A não ser que o cara seja um gênio, né? Que não são poucos os existentes atualmente no mundo, você não consegue. 30 minutos por dia é muito pouco. Agora, a nossa sugestão sempre parte a partir ali de 2 horinhas por dia, dá para se preparar bem, estudando todo dia um pouquinho, com constância. Isso é muito importante. A gente falou também sobre isso no último vídeo. O nosso cérebro é uma máquina, né? E é uma máquina com músculos. O músculo, perdão, o músculo ele precisa estar sempre sendo exercitado. Se você não faz exercício com ele, se você não bota ele para trabalhar, principalmente para as coisas que mais importam para você nesse momento, ele fica preguiçoso, ele fica querendo uma molezinha, assistir uma televisão, rolar o feed no Instagram. E aí entra a nossa parte de definir qual o futuro que eu quero ter, né? Eu quero alcançar a farda, eu quero cumprir ali meus objetivos, seja passar num vestibular, seja passar num outro concurso público, né? Então, a primeira coisa é a gente mudar a nossa mente, né? Então, para isso, a gente precisa ter ali ideias, né? Para estar sempre estimulando essa vontade. Porque estudar, gente, eu sei que não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que tem essa rotina, né? Essa prática, né? A gente está inserido num país que não valoriza, né, a educação, então muitos de vocês só teve acesso, né, a isso, só entendeu a oportunidade que se tem quando está estudando depois de adulto, é quando você chega ali no trabalho, você tem que fazer um trabalho braçal, ganhar pouco, e não ter o que dar para as suas crianças. E aí é que a gente pensa, poxa, eu podia ter estudado mais, eu quero voltar a estudar para melhorar a realidade da minha vida, da minha família, né? Então, muitos de vocês vêm até a gente, né, com esse objetivo de mudar uma realidade. E eu quero muito ajudar vocês a alcançar, né, esse objetivo, essa missão aí de ter uma carreira legal, estável, ter um salário digno, né, ter benefícios que são, poxa, muito legais. E para isso a gente precisa manter essa constância, né? Então a gente está sempre tendo que se organizar, está sempre tendo que se motivar, né, para que isso aconteça. Isso não é fácil, principalmente quando a gente tem um preparo a longo prazo. Quando a gente está falando de uma prova que vai acontecer daqui a alguns meses, né?
a prova ali no mês 11, então você tem aí 5 meses, 6 meses para se preparar. Você precisa ter muita resiliência nesse processo também. É necessário, muitas vezes, escolher entre ir dormir com a esposa ou com o marido, abrir mão de ajudar um filho no dever de casa. Então, poxa, assistir um filme no final de semana. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer escolhas difíceis. Com isso, gente, lembrando também da, da nossa conversa passada, isso não quer dizer que você precisa virar uma máquina de estudar, que você só vai estudar, que você não vai fazer mais nada da sua vida, não vai ter nenhum tipo de lazer, não vai ter nenhum momento com a família, porque isso também não é saudável. O importante quando a gente está estudando, né, e é por isso que a organização é tão importante, é a gente ter uma forma saudável de lidar com os estudos, né? Um dos feedbacks que eu recebi na semana passada, depois da conversa com a coordenação, a gente teve aí alguns alunos falando, poxa, professora, o vídeo abriu a minha mente, porque eu estava estudando, estava acordando cedo a beça e estava me frustrando, porque aquilo ali não estava funcionando para mim. E toda semana, quando eu tentava, eu não conseguia, porque manter isso a longo prazo é difícil, né? E se você se priva de momentos bons com as pessoas que você gosta, com a sua família, se você se priva de qualquer tipo de lazer, de descontração para esse mesmo músculo, né? A gente não consegue ter essa resistência tão grande, a gente precisa criar essa resistência assim como na academia, né? Com o passar do tempo é que o seu músculo vai ali se adaptando ao estudo, que você vai até curtindo, né? As pessoas falam, pô, que loucura, a galera que malha aí consegue gostar de academia, sente falta quando não tá na academia. Ó, esse final de semana eu viajei com um amigo que falou, pô, Helena, tô sentindo falta de malhar, saca? Tá, meu corpo tá pedindo, eu, na minha cabeça de pessoa que não malha. Pensando, caraca, que loucura, hein, cara? Pô, você tá sentindo falta de malhar. Eu sinto falta de dormir, de ficar de bobeira, mas de malhar, por quê? Porque o meu corpo não está condicionado a esse exercício periodicamente, né? O corpo dele tá. Então, quando ele não faz, ele sente falta. A mesma coisa quando a gente está ali numa constância de estudo, né? Todo dia um pouquinho, sem exagerar, cumprindo ali as metas que você estipulou. Isso é muito importante, né? Trabalhar em cima de metas é muito legal. Então, quando você está naquele progresso, né, o seu corpo vai sentir falta o dia que você não conseguir estudar. Um final de semana mais ativo, de comemoração, ou uma pegada mais séria no trabalho que você não vai conseguir ali manter. Então, o seu corpo vai sentir falta e vai acenar, poxa, estou sentindo falta, beleza? Mas isso tudo, pessoal, só vai acontecer se isso for saudável. Então, é sim muito importante ter um tempo de qualidade com a família, né? Tirar uma horinha na semana para estar com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, né? Com quem quer que seja o seu núcleo familiar. Isso nos dá força, isso nos motiva, isso nos ajuda até a mostrar a eles que estudar não é para afastar eles da família, né? Não é para afastar a gente da família, é para eles entenderem que vão ter os momentos de estudar, que você vai precisar se concentrar, mas que você também vai ter um tempo legal com a sua família, que você também vai ter um tempo legal para conversar, para botar o papo em dia, para dar carinho, né? Para receber carinho, que é muito bom e muito importante quando a gente está num processo árduo e difícil, né? E que é tudo por eles, né? Na sua maioria das vezes. Assim como as atividades de hobby, você fazer, praticar o seu exercício que você pratica já, ou se você gosta de estar, de jogar com os amigos, é importante manter esses hábitos saudáveis. É claro que com organização você consegue controlar para que isso não fique em desequilíbrio. Nem muito tempo estudando e pouco tempo no lazer, nem o contrário, né? Isso também é importantíssimo, porque se você está acostumado com o seu futebolzinho
todos os dias da semana, uma hora você vai ter que interromper esse ciclo, porque não existe a necessidade do futebol todo dia, né? A gente precisa saber ponderar também, né? E também você não pode extinguir, né, o futebol da sua vida. Pô, se você está acostumado com o seu futebolzinho, marca um dia na semana para curtir a galera, para fazer essa atividade física também, beleza? E aí, pessoal, falando sobre essa organização, né, muitas pessoas vêm até a gente falando, professora, eu estou há muito tempo sem estudar, não sei se eu vou conseguir me preparar. E aí, pessoal, eu venho dizer para vocês que o conteúdo, falando assim de conteúdo, da prova já um pouquinho, a prova do CFO, do CBMERG, ela veio pelo menos até o ano passado, né? Eu acho que ela seguiu, falando da parte de química, tá? E de algumas outras que os professores relataram. Ela seguiu muito parecida com a prova da UERJ, certo? É claro que, poxa, teve a matéria de história que veio com conceitos muito diferenciados, né? Trazendo uma parte aí de história antiga que não cai em quase nenhum concurso. E olha que eu nem sou da parte de história, mas a gente debateu bastante sobre isso, né? Entre os professores. Eles vieram trazendo uma parte muito diferenciada. A parte de português também saindo um pouco ali da curva, cobrando escritores que não haviam sido colocados em edital, que vocês precisariam conhecer, né? Camões, dentre outros. Né? Então, normalmente a prova da UERJ, por exemplo, que era uma prova, né, junto com o vestibular, se ela fosse cobrar um autor em específico, ela orientava que os alunos lessem, né, que os candidatos lessem as obras daquele escritor, para que estivessem aptos e preparados para realização das questões, né, da elaboração das questões. Isso não aconteceu na prova da FGV. A gente tende a crer que esses erros eles vão ser consertados, né, esse ano. Várias coisinhas ali que saíram um pouco do eixo vão, né, ser não compensadas, mas elas vão ser consertadas, ajustadas, né, para esse ano. A gente tende a lembrar sempre a vocês que a FGV não era uma banca tradicional do CBMERG. Então, para quem está chegando agora e está perdido, não sei nada sobre o CFO do CBMERG, não tem conhecimento, caí aqui de paraquedas, saiba que a FGV não tem tradição nesse tipo de prova, né? A FGV é uma banca muito conhecida para carreiras policiais, carreiras de docência, né, de magistério, então provas de professores, provas até para polícia também, mas de outros estados, não era uma banca tradicional, então a gente não tinha nem muito assim questão para buscar dela, né? Para fazer um comparativo, para trazer a alusão de vocês. Mas a gente correu atrás do máximo que foi possível. Hoje, a gente está muito mais preparado com relação a essas questões, ao tipo de questão que ela vai cobrar, a como isso vai acontecer ao longo da prova. E como eu falei, acredita-se que por ela ser inexperiente, né, no quesito CBMERG, né, ao público do CBMERG, que é um público de nível médio, diferente das outras provas que eles têm o costume de fazer, né, são provas, as provas de hábito deles eram provas de nível superior, né, magistério, polícia, você precisava ter ali uma certa formação. Então, você muda muito, né? Os comandos das questões, o jeito de abordar os assuntos, isso tudo é bem alterado quando você está falando de nível, né, de formação. Então, acredita-se que esse ano ela vem um pouco mais nivelada em algumas disciplinas, embora eu tenha falado para os meus alunos que dentro da parte de química, a prova estava assim, impecável, sabe? A prova estava muito fácil. É claro que a gente entende que nem todo mundo tem a facilidade com o conteúdo de química, que muitos têm dúvidas, que para muitos ainda continua muito difícil, muito complicado. Mas, assim, eu avaliando como professora, percebo e consigo visualizar que a prova estava bem tranquila, né?
Inclusive, falei que para uma prova de oficiais, né? Para curso de oficiais, ela estava até muito fácil. Estava muito desnivelada ali com outras disciplinas. E ela estava bem acessível, pessoal, acreditem. Acredito muito que esse ano eles vão pegar um pouco mais pesado. Não acredito que eles vão alterar o edital com o programa, né, das disciplinas. Acredito que eles vão manter, né? Mas acho sim que eles vão pegar um pouquinho mais pesado, porque a prova estava muito fácil. Então aí a gente vai se preparar. E aí, voltando para a parte de se preparar, pessoal, a gente tem, conforme eu falei, 5 meses, de 5 a 6 meses, né? A gente ainda está no início de junho, podemos contabilizar ele. Nós temos para nos prepararmos, né? Isso quer dizer o quê? Que dá tempo de correr atrás desse prejuízo para quem está começando agora. É possível, com organização, com um cronograma legal, vocês vão conseguir atingir aí esses conteúdos. É importante lembrar que é necessário continuar os estudos, é legal fazer revisões e, principalmente, a gente não pode deixar de fazer exercícios. Eu tenho muitos alunos que vêm conversar comigo falando: ah, não, professora, tá tudo certo, eu estou assistindo as videoaulas, está tudo bem, a plataforma está ok. E aí eu falo: tudo bem, tá assistindo os vídeos, mas tá fazendo exercício? Pessoal, se você não faz exercício, é como quase que como dizer que você não está aprendendo, porque como é que você vai saber, né, se você realmente entendeu o conteúdo? Se você, para além disso, se você sabe aplicar esse conteúdo, né? Porque mais importante do que ter entendido ali a teoria é você saber aplicar aquilo. É você saber olhar para a questão e identificar o que o comando da questão está te pedindo, né? Identificar o conteúdo da disciplina. Então, por exemplo, falando de química novamente, uma questão que está ali falando de balanceamento. Como é que eu vou saber que está falando de balanceamento? Você precisa saber identificar aquele conteúdo ali na questão. Então, isso é muito importante. Essa é a primeira coisa para você resolver bem uma prova. Você olhar a questão, ler o comando e saber identificar, poxa, isso daqui, ligações químicas. Aquilo ali, estequiometria. Isso daqui está falando de tabela periódica. Então, treinem isso. Eu falo nas minhas aulas, principalmente nas primeiras, né, que a gente está começando, né, a falar sobre a prova, eu bato bastante nessa tecla. Quando vocês estiverem estudando, né, fazendo provas anteriores, em sequência, marquem, falem, escrevam. Essa questão aqui está falando sobre tal conteúdo. Porque isso ajuda na hora que você for estudar. Porque quando você estiver fazendo uma revisão dos seus acertos, dos seus erros, você facilmente vai falar: poxa, eu percebi que eu tenho aqui, tenho errado em tabela periódica. Tabela periódica não está legal. Selecionei aqui essas questões aqui que eu errei, eram ligadas à tabela periódica. Segundo, quando você consegue identificar o conteúdo relacionado ali àquela questão, né? Você já tem o primeiro passo para ajudar, porque você pode até não conseguir ela resolver por completo. Mas aí você acessa as caixinhas da sua memória, né? A nossa memória, ela tem várias caixinhas que a gente vai armazenando ali os conteúdos. E quando a gente está utilizando ela, a gente vai lembrar, né? A gente vai lembrando, a gente vai memorizando, né? E aí, quando você pensa, né? Poxa, esse conteúdo é tal. Aquilo ali é ótimo, porque você vai conseguir acessar aquele conteúdo que, mesmo que você não lembre tudo, de repente, o mínimo ali que você acessou, você já consegue, né, resgatar alguma coisa que pode te levar ao acerto, né? Ou a um chute mais correto, um chute mais coerente, digamos assim, né? Então, isso é muito importante, isso ajuda demais. Então, organização, resiliência para aguentar o tempo de estudo durante os meses necessários. O que mais que a gente falou?
Falamos sobre vocês identificarem as questões, os conteúdos, fazerem exercícios. Para quem é nosso aluno e para você que não é, né, venha com a gente, né? Estejam presentes nas mentorias. Eu sempre falo que é muito importante e é mais importante do que assistir é assistir ao vivo, pessoal, porque quando a gente assiste a mentoria ao vivo, a gente consegue acompanhar o que o professor está falando e fazer as nossas indagações. Às vezes, tudo bem, eu entendo, o aluno ainda está no trabalho, não consegue liberação, está num turno, né? A gente tem muitos alunos que trabalham em turno, não conseguem mesmo acessar de forma simultânea a aula. Mas, às vezes, quando você está assistindo a gravação da mentoria, né? Você tem uma dúvida, o conteúdo ali te gera uma dúvida, e cadê o professor para você perguntar? Você até pode perguntar para ele, a gente tem um canal que vocês conseguem conversar, né, com os professores, mas não é a mesma coisa. Às vezes as pessoas ficam com uma certa vergonha de procurar, não querem incomodar, o que é erradíssimo. Pessoal, nos procurem. Eu, pelo menos como professora, eu adoro quando o aluno vem até mim e fala: professora, não entendi, estou com dúvida. Por quê? Gente, química é difícil mesmo. Química foi difícil para mim, enquanto professora, foi difícil me formar. Então, eu imagino, né? Ainda mais que as pessoas têm aptidões diferentes, que a química deve ser difícil para vários, que muitos não tiveram esse conteúdo, né, ao longo da sua educação básica, ou tiveram de forma ruim, irregular, né? Então, quando eu vejo que os alunos não estão me procurando, cara, não é possível, não está estudando, né? A maioria das pessoas tem dificuldade em química. E assim, embora eu acredite que faça um bom trabalho, eu sei que as dúvidas vão continuar existindo. Eu não vou sanar tudo, né, em uma aula. Então, quando vocês vêm até a mim pedindo, pô, professora, não entendi, me explica de novo, ou não consegui resolver essa questão, me ajuda. Poxa, com o maior prazer, gente. E isso não só para mim, tá? Eu, como coordenadora, eu faço a gestão ali, o intermédio entre professores e alunos. Então, vários de vocês, às vezes, chegam, professora, preciso do contato do professor de matemática, estou com dúvida, preciso da ajuda. A gente faz essa negociação, o professor deixa o contato, ou fala, não, manda a questão que eu resolvo e mando de volta. Isso não é um problema, né? Então, vocês sempre têm acesso, eles são atendidos, né? Então, procurem, não deixem passar ali despercebido, não deixem morrer as dúvidas com vocês, acharem que, não, depois eu tiro. Não, gente. Eu também gosto de falar sempre, mandem lá no grupo, tá resolvendo alguma questão, teve algum problema nela, ficou travado, empacado, às vezes a gente vai até determinada parte e depois acaba, é, acaba não conseguindo, né, mais resolver. Manda no grupo dos alunos, né, o grupo que vocês participam. A galera do Super costuma ser muito cooperativa, um vai ajudando o outro, e é até bom porque você acaba estimulando, né? Às vezes o cara estava ali, chegando do trabalho, achando que só ia comer e ia dormir, e pô, você mandou uma questão que ele lembra ou que ele quer tentar fazer para ver se consegue ajudar, e ele manda, ele pega ali e começa a ver. Isso é muito legal, isso acaba instigando e animando vocês. Então, façam isso sempre. Teve dúvida? Manda lá no grupo, os professores vão ter acesso, a gente da coordenação vai ter acesso e os outros alunos também, beleza? Voltando a falar um pouquinho mais sobre a prova, né? E principalmente sobre essa alteração que pode vir a ter, que foi muito comentada aqui entre nossos alunos, a gente tem a questão da modificação na estrutura da prova, né? A gente vem falando aí, ano passado a gente teve disciplinas com 15 questões, disciplinas com 10 questões e disciplinas com 5 questões. Olha meu filho querendo aparecer aí, ó. Então, esse ano pode ser que isso seja alterado, né?
Pode ser que essas disciplinas podem ser um pouco mais equivalentes, um pouco mais balanceadas entre elas, né? Tivemos alunos ano passado, inclusive, infelizmente, aqui do curso também, que pecaram por não darem atenção suficiente às questões com poucas, né? Com poucas questões, as disciplinas com poucas questões, como foi o caso de sociologia e de inglês, que tinham apenas 5. E, pessoal, no concurso você não pode zerar nenhum conteúdo. Você não pode zerar nenhuma disciplina. Tem que acertar pelo menos uma. Então, achar que não precisa estudar porque são poucas, ou porque na hora vai dar um jeitinho, é problemático demais. Não se deve correr esse risco. Então, ainda mais por serem poucas questões, você tem pouca oportunidade para o erro. Então, não deixem de estudar, não menosprezem as disciplinas de inglês e de sociologia, tá? Isso é muito importante. Professora Letícia, Andréia vai puxar a orelha de vocês se alguém zerar inglês esse ano. Hein? E aí a gente tem a entrada possível, né, da tão comentada prova de redação. Pessoal, a prova do CBMERG, ela sempre teve a tradição de ter redação, né? É uma forma de medir, cara. Não tem como, não tem escapatória. Eu sei que tem muitos que não gostam, que não curtem, que tem muitas dificuldades, mas assim, é uma matéria muito importante, pessoal, porque para tudo na nossa vida a gente precisa escrever, né? E como é que a gente mede se a gente está sabendo escrever ou não? Não é pela prova de português, né? A prova de português é muito mais de interpretação, de você conseguir ali entender o que um texto está sendo passado, o que uma questão está sendo pedida, né? Agora, tem a parte de gramática também, de ortografia, de classificações, mas como que a gente sabe se o cara sabe escrever? Prova de redação, não tem escapatória, é uma prova que é necessária, embora seja temida, né? Mas é uma prova necessária e se faz cada vez mais importante, porque a nossa geração atual, a famosa geração Z, a garotada está cada vez mais distante com a escrita, né? Para tudo se quer abreviar, para tudo se quer não usar acentuações, pontuações, regras de escrita, né? Começar frases com letras maiúsculas, nomes próprios. As pessoas simplesmente escrevem, né? Do jeito que querem, como querem. E como é que a gente vai se comunicar bem? Como é que você vai chegar lá no quartel e fazer um relatório para o seu superior, né? Para o major, para o comandante, se você não sabe escrever bem, né? Isso não pode estar dentro do Corpo de Bombeiros, pessoal. Isso é inaceitável. Como eu falei lá no início do nosso papo, o Corpo de Bombeiros é um trabalho fundamental, muito importante na nossa sociedade, muito sério. E não só ele, vários outros são também. Mas, pela complexidade dele, você precisa estar com os melhores. E os melhores precisam saber escrever, precisam ser avaliados pela escrita, precisam saber produzir relatórios, né? Escrever faz parte da maioria das profissões. Eu tenho que escrever o tempo inteiro, eu tenho que fazer prova, eu tenho que fazer relatório de aluno. Então, como é que eu não vou saber escrever? Eu escrevo o dia inteiro no quadro os meus conteúdos. E é claro que a gente está falando de algumas profissões, várias outras você também precisa, né? E aí fica a crítica aos médicos que não têm uma caligrafia legal, e isso para mim também é muito problemático. Isso é um problema que a galera deveria dar um pouco mais de atenção, inclusive durante a formação, né? E por isso, né? Esse conteúdo é tão importante, a redação tem de vir para ficar, né? E esse equilíbrio maior entre as disciplinas, até para não haver problemas como a gente teve na prova passada, de pessoas que acabaram não conseguindo classificação porque zeraram as disciplinas com poucas questões. Beleza, pessoal.
Falei um pouquinho sobre essa preparação, sobre esse correr atrás, né? Para quem está começando agora. Não entrei muito a fundo nas provas, mas a gente vai falar sobre isso de uma próxima vez, beleza? Um beijo grande para vocês. É, Espero que vocês gostem do vídeo e espero que a gente possa fazer alguns encontros ao vivo também, vai ser um prazer. Vocês já perceberam que eu adoro falar, né? E é importante ter essa troca com vocês, inclusive. Então, em breve, um papo com a coordenação ao vivo, com os alunos podendo fazer perguntas, podendo comentar, podendo trocar ideia aqui comigo, vai ser um prazer enorme. E eu aguardo todos vocês, beleza? Se você não é do Super, vem para a tropa, porque você está perdendo tempo. Tempo de quê? De mudar a sua vida. Então, vem com a gente. Pessoal, vou fazer o meu momento merchan, que eu nem pedi no vídeo passado. Só pedi nos grupos do Super. Então, por favor, deixa aquele like se você gostou do conteúdo, se você gostou dessa conversa. Deixa um comentário maneiro falando se você concorda, se você não concorda, como é que tá a sua situação aí. Fala com a gente, chama a gente que fala, ó, eu não sou do Super, mas eu quero, que eu vou atrás de você. Eu quero resgatar almas. Então, é muito importante que vocês interajam com o vídeo, né? Para ele ganhar visibilidade e para dar uma moral aqui para a professora, né, cara? O que custa? Custa nada. Já está aqui até o final, né? Valeu, gente. Obrigada. Uma ótima semana aí para vocês. Beijão.